Alisar os cabelos para se sentir bonita já ficou para trás. Hoje em dia é comum deixar os cabelos da forma natural. Existe um crescente movimento de mulheres que resolveram assumir o volume dos crespos, cachos, ondas. Mas para que isso aconteça, existe o processo de transição capilar. E esse período envolve bastante aceitação. Às vezes algumas crises de autoestima, porque você fala, ai, será que eu vou aguentar, não é? Conhecimento. É sobre esse processo que a gente conversa agora com ele, o biomédico e trocologista, Dr. João Gabriel Fernandes. Seja muito bem-vindo, doutor, à nossa casa. Muito feliz, gratidão pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. A gente também, viu? Muito feliz de estar com você aqui. Doutor, quando a gente fala sobre transição capilar, eu tenho algumas amigas que já passaram esse processo e eu lembro realmente que é bem essa coisa de repente, em algum momento, você fica muito feliz em fazer, em algum momento você fala assim, ai, será que eu vou conseguir? Dessa coisa da autoestima, né? Sim. O que é a transição capilar? Primeiramente, muito boa tarde a todos também que estão em casa conosco. A angústia, digamos assim, da transição capilar é muito parecido com a angústia do emagrecimento, né? Ai, é verdade. Às vezes é aquele sacrifício que por aquele pequeno momento você, digamos, sacrifica a sua autoimagem, porque quem está com o cabelo geralmente escovado, relaxado, procura sempre deixar ele alinhado diariamente. E por um momento você tem que sacrificar a sua aparência para que ele faça a transição até ficar novamente ondulado, ou cacheado, ou cabelo crespo, bonito e totalmente original. É igual ao emagrecimento, a gente fica toda aquela angústia, às vezes dá até a impressão que não está valendo a pena fazer a reeducação alimentar, mas no final das contas vale a pena. Legal. A transição capilar é um processo que tanto homens quanto mulheres, mas principalmente as mulheres, passam ao deixar de usar produtos químicos que visam relaxar os cabelos, deixando-os lisos, tá? E isso independente de qual procedimento químico que seja feito o uso. Antigamente a gente chamava de alisamento ou de relaxamento. Hoje já tem os nomes mais comerciais e dóceis. Botox, realinhamento. É tudo igual, doutor? Oi? É tudo igual esses daí? Basicamente é tudo igual. É, né? Posso explicar brevemente do que eles tratam? Pode. Quando a gente fala do nosso cabelo, o nosso cabelo ele é uma fibra extremamente poderosa e muito resistente. Prova disso, sabe aqueles cabos que erguem as pontes estaiadas, como é que a gente vê em São Paulo, Guarulhos e tantas outras cidades? Que ela é um entrelaçamento de vários cabos de aço. O nosso cabelo é igualzinho àquilo, tá? Então são várias microfibras, então vários microcabos que eles se entrelaçam entre eles e depois você pega vários outros microcabos, entrelaça novamente até que vai formar uma microfibra que vai estar dentro do fio de cabelo. O cabelo ele é tão poderoso e tão resistente que tem um estudo que mostrou que o cabelo humano ele tem a capacidade de sustentar em média 2 toneladas, né? 2.000 quilos. Uau! Tanto que semana passada nós fomos numa apresentação circense e uma das artistas ela se suspendia no ar pelo cabelo e fazia uma série de acrobacias. Então nosso cabelo ele é muito forte e resistente. Isso se dá porque o cabelo tem 3 tipos de ligações químicas que faz com que ele se torne resistente. Uma dessas ligações é a base de hidrogênio, outra parte é feita à base de sal e outra parte é a base de enxofre, certo? Então a ligação de enxofre ela é a mais potente que temos. A ligação de sal e de hidrogênio ela é muito fraquinha. Por exemplo, quem tem o cabelo encaracolado ou crespo, quando toma banho, o cabelo ele não alisa? Sim. Porque normalmente você quebra 2/3 das ligações, que é a de sal e de hidrogênio, que em contato com a água, que é H2O, relaxa. Ou quando faz algum procedimento térmico, como secar, escova e prancha, também alisa. Só que ao molhar novamente ele reassume o formato original. Só que nós temos uma dessas ligações, ela é extremamente poderosa, que é o que a gente chama de ligação disulfeto, que são 2 ligações de enxofre, que faz com que a fibra fique forte e muito resistente. Só que isso só quebra por procedimentos químicos. E uma das químicas mais antigas e comuns, que é usada até hoje, e uma das poucas liberadas pela vigilância sanitária, é com etilglicolato de amônia. Tá? Só que uma curiosidade, essa mesma química que é usada para fazer relaxamento e alisar o cabelo, ela também é usada para fazer as ondulações permanentes. Por quê?
Quando você quebra essa ligação de enxofre, você vai fazer com que o cabelo ele perca a modelagem original. Não importa se ele seja liso ou se ele seja crespo. Certo? Então, nesse momento, o seu cabelo ele vira como se fosse uma gelatina em formato líquido. E aí você pode modelar na forma como você queira. Quando você aplica a química, aí você modela o cabelo. Tanto quando quer fazer ondulação, aplica o produto químico, ondula ele e depois neutraliza com uma solução neutralizante. Aí essa solução ela vai reativar essas ligações químicas e dessa forma o fio ele vai vai começar a ter o formato ondulado. Quando você quer relaxar, é parecido, só que ao contrário. Você passa a química, alisa ele, neutraliza e o cabelo fica relaxado. Doutor, quando a gente vai começar uma transição capilar, quais são os primeiros passos? Os primeiros passos para a transição capilar, primeiro de tudo é psicológico, né? É o emocional. É a tomada de decisão e pensar por qual motivo você quer parar com a química. Né? Então, primeiro você tem que saber por quê. Como é um procedimento que vai exigir tempo de você, e é um tempo que vai levar em torno de 12 a 24 meses, a depender do comprimento do seu cabelo. Né? Quanto mais longo o cabelo, mais tempo para ter uma total transição. Então, como é algo que vai levar tempo, você tem que ter muito claro em mente para que seja confortável. E você tem que pensar o porquê eu quero. É uma questão estética, é uma questão de autoidentidade, de você se identifica com aquele formato, você não quer mais aquele formato que por algum motivo você acabou adotando, seja social, ideal, filosófico, não importa, né? Então, uma vez que você assumiu essa questão, você vai estar emocionalmente mais preparada para a transição. Então, a partir disso, você vai para o segundo passo, que é abandonar o procedimento químico. Nada? Nada. Nem umas luzes? É bom evitar, porque as luzes elas também vão danificar a fibra do cabelo. Então, você também vai sentir dificuldade de fazer a transição de uma forma mais fluida, mais rápida, mais dinâmica, né? Bom. E o terceiro ponto é você também abdicar dos procedimentos térmicos. Porque muitas vezes você vai parar com a química. Só que você começa a realizar o procedimento de escovação, procedimento de prancha. E aí, dessa forma, você também vai danificar um pouco do seu fio. Lembra que são 3 ligações? A química vai fazer com que não danifique uma. Só que as outras 2 vão continuar sendo forçadas com calor, né, em altas temperaturas. Então, o ideal é você parar de desestruturar essas 3 ligações. Então, pare com a química e evite os procedimentos térmicos. Dessa forma, o seu cabelo vai evitar todos aqueles intempéries, aquele monte de frizz, todas aquelas irregularidades de textura que incomodam muito. Então, isso vai ajudar muito. E o quarto passo é equilibrar a alimentação, que é algo que a gente já falou em outros encontros, porque o cabelo é feito de proteína. Ele é uma fibra de queratina. Então, quanto mais balanceada for a alimentação, mais rico em vitaminas e minerais, principalmente as vitaminas do complexo B, que nós já conversamos, B12 e ácido fólico, que você encontra principalmente ácido fólico, batata de todos os tipos, mandioca também, B12 que você vai encontrar nas carnes principalmente, tá? E biotina, que você vai encontrar principalmente na gema do ovo, você vai conseguir ter fontes de nutrientes importantíssimos para o cabelo. E as verduras escuras, porque o ferro também otimiza o desenvolvimento do cabelo. E claro, consumir boas fontes proteicas, seja de origem vegetal ou de origem animal. E isso vai fornecer toda a matéria-prima nutricional, que vai fazer com que o cabelo cresça mais rápido e a transição também seja mais breve. Que legal. Tem perguntinha de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Temos uma perguntinha para o doutor Joyce de Guarulhos. Boa tarde, Abiléu. É verdade que o couro cabeludo permanece com resíduos químicos nos primeiros meses de transição? Doutor, eu queria te pedir um favor também, para você mandar um recado para minha filha Isabela. Isabela, meu amor, deixe seu cabelo natural, minha querida. A gente luta tanto por ele, a gente ama seu cabelo, tá bom? Me ajuda aí, doutor, por favor. Claro. Isabela, com toda certeza você deve ter um cabelo extremamente bonito e algum motivo deve estar querendo fazer com que você altere o formato dele, tá? Eu tenho uma irmã caçula, muito mais jovem do que eu, que durante toda a infância fez muito procedimento químico. Né? E aí, quando ela tinha em torno dos seus 16 para 17 anos, ela decidiu começar a transição. E levou um tempão. Então, uma coisa que eu já percebi, pela minha experiência no consultório, de ter muito contato com muitas mulheres e pela minha irmã, é que mais cedo ou mais tarde, quase toda mulher vai buscar fazer a transição.
principalmente quando atinge uma idade de autorreconhecimento, tem aquela identidade e não vai muito, às vezes, por algumas questões sociais. Então, para você não sofrer, Isabela, lá na frente de fazer a transição, já fica com o seu cabelo. Afinal de contas, hoje em dia não tem mais um padrão X de beleza, né? E o cabelo cacheado, encaracolado, ondulado, ele está muito em alta. Tá então, hoje mesmo. a nova moda é você ser totalmente quem você é. A minha esposa mesmo, esses tempos ela foi no hairstylist, né, no visagista, e ele identificou que o cabelo dela é ondulado. Depois disso ela não fez mais prancha, ela tá sempre com o cabelo agora que ela só reafirma as ondulações dela. Porque o santo de casa não fez milagre. Exatamente. Não importa que eu explique, não vão me ouvir. Então tomara que a Isabela ouça, Léo. Boa, boa, boa. E a resposta, doutor? Em relação à química, nós não podemos afirmar porque nós precisaríamos fazer testes científicos de fato para falar, olha, a química ela ainda tem resíduo, né? Então, basicamente, nós podemos levar em consideração como se fosse uma heurística, baseada numa linha de raciocínio, tá? Todo produto químico, ele de fato é cumulativo, tá? E a queratina da nossa epiderme, assim como a queratina do fio, ela é uma estrutura que ela leva muito tempo para se renovar, né? Nós não renovamos de uma hora para outra. Então, sim, é muito possível que esses dejetos químicos, eles se acumulem na queratina da pele, nas partes mais internas da pele, assim como já foi observado, que várias químicas que a gente ingere ficam acumuladas no nosso organismo por muitos e muitos anos. Então, baseado em outros produtos químicos, sim, tá? Principalmente numa regiãozinha que a gente chama de acrotríquio, que é uma área que fica ali dentro do buraquinho onde sai o cabelo. Nessa região, como é uma região um pouquinho mais aberta, mais vulnerável, a química ela pode se depositar ali sim. Inclusive, fazendo com que essa região se torne um pouco mais disforme, né? O formato dela se altere. Inclusive, não sei se você sabe, mas tem uma regiãozinha da nossa pele, que é justamente essa região do acrotríquio, tem uma partezinha junto ali chamada infundíbulo, que é uma região da raiz do cabelo. Essa região é como se fosse uma forminha de bolo. As células vivas do nosso cabelo, que a gente chama de queratinócitos, eles vão se converter e amadurecer na forma de queratina. Então eles são molinhos e depois endurecem, certo? Então essa forminha de bolo, quando ela é redondinha, o fio ele é liso. Quando ela se achata um pouquinho, ele ondula. Quando ela se achata mais, ele encrespa. Então, ou seja, o resíduo de produtos químicos podem inflamar essa região, fazendo com que um cabelo que ele é naturalmente ondulado ou encaracolado fique mais crespo. O que às vezes pode justificar aqueles cabelos bem desregulares que são formados na transição capilar. Que interessante isso. Então, sim, esses produtos eles podem se manter por alguns meses, dificultando aí a transição no começo. No começo. Mas não se preocupa que passa. Que vai passar. E por falar nisso, a gente tem um depoimento de uma pessoa que fez e vai contar um pouquinho pra gente. Vamos assistir. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu estou nesse processo, né? Ainda na ponta tem um pouquinho ainda de química, mas o cabelo está perfeitamente já ao seu normal. E vem depois de 7, 8 anos de química, né, no cabelo, onde já usei vários produtos, um deles eu até cheguei a passar mal devido ao cheiro forte do produto. E até que eu tentei diversas vezes fazer a transição, mas nunca conseguia. Você olhar no espelho, se sentir horrorosa. E até que um dia, por um acontecimento, eu resolvi fazer uma promessa. E a promessa se cumpriu e eu continuo firme e forte nessa transição, né? E assim, tem dias que não é fácil, mas eu já aceitei bem mais o meu cabelo, cuido muito bem dele. Agora como se diz, agora a gente pode se libertar daquele cabelo liso, não é mais obrigatório a sociedade, todo mundo ter cabelo liso. Podemos ter o cabelo cacheado, sim. E você é linda, assim, e é lógico que a gente pode, não é, doutor? Com toda certeza. E você viu o cabelo lindo e totalmente original? Sim.
exatamente original. Eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais falar, né? Ter saúde, né? Cada um sabe até que ponto você está bem ou não. Só você vai entender isso, né? Não o que as pessoas falam. Eu acho que quando você começa a se libertar dessa forma, fazendo uma transição capilar, se cuidando melhor, você vai entendendo esse processo. É aos poucos, né, doutor? Afinal de contas, fez a vida inteira, né? Sim. Não Exatamente. vai mudar de um dia para a noite. Vai aos poucos, devagar e sempre. E curta o momento. Afinal de contas, o processo de transição é um momento muito agradável, que você pode aproveitar, brincar com os cachos, com cosméticos que às vezes você nunca usou, utilizar, porque você sempre mantinha o mesmo modelo, que basicamente é calor e escovação. Você vai conseguir utilizar vários outros produtos que vai fazer com que você encontre outras coisas que você goste também. Com certeza. Doutor, seja sempre bem-vindo. Eu acho que é um assunto muito legal para a gente continuar falando várias etapas disso daí, viu? Eu acho que você de casa também deve ter pergunta, né? Então, doutor, já volta. Não demora muito, não. Tá Pode bom? crer que eu vou Combinado? voltar. Foi um prazer. Então tá bom. Prazer é sempre meu. E ó, você de casa aproveita para seguir o doutor, porque ele coloca várias dicas no Instagram, tá? @doutordr.joaogf, tá? E o telefone é o 11 95226 8060. Beijo. Gratidão, Abel. Beijo. E a sua esposa é linda sempre, tá? Eu sou apaixonada por ela, a coisa mais linda. Ela vem com ele, ó, coisa mais bonita.